Hoje, quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa e transformadora, baseada em um dos textos mais marcantes do Novo Testamento. Vamos falar do nascimento do Criador de todas as coisas, Jesus. Vamos meditar em duas passagens nas Escrituras. Vamos para Lucas 1, verso 26 a 38 e também em Lucas 2, verso 1 a 52. Vamos mergulhar juntos nessa passagem e permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Mas antes, inscreva-se no canal e não perca nenhuma novidade. Deixe seu like, faça comentários, pois ficarei satisfeito por nos ajudar, focando na palavra de Deus. Juntos, podemos transformar vidas e levar esperança a quem precisa. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Aqui, vemos o início de uma missão divina. Deus escolheu Nazaré, uma cidade pequena e sem grande importância na época, para ser o ponto de partida de algo extraordinário. Isso nos lembra que Deus não se limita aos grandes centros ou às pessoas influentes. Ele pode usar qualquer lugar e qualquer pessoa para realizar seus propósitos. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Era uma jovem comum, mas escolhida por Deus, para uma tarefa monumental. Ela não era uma rainha ou uma sacerdotisa, mas uma simples moça de Nazaré. Isso nos mostra que Deus vê o coração e escolhe aqueles que são fiéis e dispostos a servi-lo, independentemente de sua posição social. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Saúda, agraciada. O Senhor é contigo." A saudação do anjo é significativa. Agraciada significa cheia de graça. Maria é escolhida não por suas qualificações, mas pela graça de Deus. Isso nos lembra que a graça de Deus é suficiente para nós, independentemente de nossas limitações. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar tal saudação. A reação de Maria é natural. Ela é uma jovem que recebe uma mensagem sobrenatural. Sua perturbação nos mostra que é normal sentir medo ou dúvida diante das chamadas de Deus. Mas, como veremos, a fé supera o medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você achou graça diante de Deus." O anjo tranquiliza Maria, lembrando-a da graça de Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando estamos com medo, Deus está conosco, oferecendo-nos sua graça e paz. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Aqui está a revelação central. Maria será a mãe do Salvador. O nome Jesus significa Deus salva. Isso nos lembra que o propósito de Cristo é trazer salvação ao mundo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é apresentado como o Messias prometido, o Filho de Deus, que reinará para sempre. Isso nos lembra que o reino de Deus é eterno e que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus é eterno e abrange todas as nações. Isso nos dá esperança e segurança, sabendo que estamos sob o governo de um rei justo e amoroso. Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se não conheço homem algum?" Maria faz uma pergunta legítima, mostrando sua pureza e inocência. Isso nos ensina que é importante buscar entendimento e clareza nas coisas de Deus. O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." A resposta do anjo revela o mistério da encarnação. Jesus será concebido pelo Espírito Santo, mostrando sua natureza divina e humana. Isso nos lembra que Deus pode realizar o impossível. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. O anjo menciona Isabel como um sinal de que nada é impossível para Deus. Isso nos encoraja a crer que Deus pode realizar milagres em nossas vidas também. Pois nada é impossível para Deus. Esta declaração é poderosa e central na mensagem do anjo. Deus é onipotente e pode realizar o que parece impossível aos olhos humanos. Isso nos dá fé e coragem para enfrentar qualquer desafio. Disse Maria: "Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a tua palavra." E o anjo a deixou. A resposta de Maria é um exemplo de fé e submissão. Ela aceita a vontade de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Isso nos ensina a confiar em Deus e a nos submeter à sua vontade, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Irmãos e irmãs,
A história de Maria nos ensina muitas lições valiosas. Primeiro, que Deus escolhe os humildes e os usa para realizar grandes coisas. Segundo, que a graça de Deus é suficiente para nós, independentemente de nossas limitações. Terceiro, que Deus pode realizar o impossível em nossas vidas. E, finalmente, que devemos confiar e nos submeter à vontade de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Que possamos, como Maria, dizer: Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a tua palavra. Amém. Vamos continuar nossa jornada bíblica e explorar o capítulo 2 de Lucas, que narra o nascimento de Jesus. Este é um dos textos mais queridos e celebrados da Bíblia, e ele nos oferece uma riqueza de ensinamentos e inspiração. Vamos mergulhar juntos nessa passagem e permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Aqui, vemos o contexto histórico do nascimento de Jesus. O decreto de César Augusto é um lembrete de que Deus usa até mesmo os governantes seculares para cumprir seus propósitos. O recenseamento leva José e Maria a Belém, cumprindo a profecia de que o Messias nasceria na cidade de Davi. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à família de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. José e Maria viajam a Belém, obedecendo ao decreto. Isso nos mostra a importância da obediência e da fé. Eles confiam em Deus, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da viagem. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus em uma manjedoura é um símbolo poderoso de humildade. O Salvador do mundo nasce em condições simples, mostrando que Deus se identifica com os humildes e os necessitados. Isso nos lembra que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. Havia pastores que estavam nos campos próximos e que durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e se encheram de medo. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A anunciação aos pastores é um momento de grande alegria e esperança. Os anjos trazem a boa nova do nascimento do Salvador, e os pastores são os primeiros a receber a mensagem. Isso nos mostra que Deus escolhe os humildes e os marginalizados para serem os primeiros a ouvir a boa nova. A mensagem de paz na terra é um lembrete de que o nascimento de Jesus traz paz e reconciliação ao mundo. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, espalharam o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviam se admiravam com o que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os pastores vão a Belém e encontram Jesus na manjedoura. Eles espalham a notícia, e todos se admiram. Maria, por sua vez, guarda todas essas coisas em seu coração. Isso nos ensina a importância de refletir sobre as obras de Deus em nossas vidas e de compartilhar a boa nova com os outros. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, ele foi chamado Jesus, o nome dado pelo anjo antes de ele nascer. Quando se completou o tempo da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. José e Maria cumprem as leis judaicas, apresentando Jesus no templo. Isso nos mostra a importância de seguir as tradições e os mandamentos de Deus. Eles oferecem um sacrifício simples, mostrando sua humildade e devoção. Ora havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso,
e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprirem com ele o que a lei exigia, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, soberano, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, a fim de que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma espada traspassará a tua própria alma. Simeão, um homem justo e piedoso, reconhece Jesus como Salvador. Sua profecia é um lembrete de que Jesus trará tanto salvação quanto divisão. Ele prediz que Maria sofrerá, mostrando que seguir Jesus envolve sacrifício e dor. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era já bem idosa, depois de casar-se, viveu com o marido 7 anos, e permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca saía do templo, mas adorava Deus noite e dia, jejuando e orando. Chegando ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, uma profetisa, também reconhece Jesus e dá graças a Deus. Ela é um exemplo de devoção e fé, passando sua vida em oração e jejum. Sua reação nos ensina a importância de louvar a Deus e de compartilhar a boa nova com os outros. Tendo José e Maria feito tudo o que exigia a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. José e Maria retornam a Nazaré, e Jesus cresce em sabedoria e graça. Isso nos mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, cresceu como um ser humano, experimentando a vida como nós. Sua vida é um exemplo de obediência e crescimento espiritual. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para a festa, como era de costume. Terminada a festa, voltando eles para casa, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, sentado entre os mestres e doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam admirados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dizia. Então desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Aos 12 anos, Jesus vai ao templo e mostra sua sabedoria e entendimento. Ele diz aos seus pais que deve cuidar dos negócios de seu pai, mostrando sua missão divina. Mesmo assim, ele retorna a Nazaré e é submisso aos seus pais, mostrando obediência e respeito. Vamos para a conclusão dessa mensagem. Meus irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus é um evento que transforma o mundo. Ele nasce em humildade, mas sua vida e missão têm um impacto eterno. Através de sua vida, vemos exemplos de obediência, fé, humildade e sabedoria. Que possamos, como Maria, guardar essas coisas em nosso coração e refletir sobre elas. Que possamos, como os pastores, espalhar a boa nova do nascimento de Jesus. E que possamos, como Jesus, crescer em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer de coração por você estar aqui conosco. Não importa a hora ou o lugar em que você está assistindo a esta mensagem, o que realmente importa é que você faz parte dessa comunidade de fé. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu convido você a nos ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Juntos, podemos levar esperança e luz àqueles que mais precisam. Deixe seu comentário. Sua opinião é extremamente importante para nós, e adoramos saber o que você pensa. E, claro, inscreva-se no canal. Convido você a continuar fazendo parte dessa jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas.